Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu tenho como convidado o Jefferson Nascimento, que trabalha como Data Engineer aqui em Portugal. E ele vai contar pra gente como tá sendo essa carreira aqui, depois de já passar por 3 empresas em Portugal. Vai falar como tá sendo a cultura de trabalho e também como que é morar no país. É isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Claro, quem é você? Tipo, qual que foi a tua carreira? E o que você faz da vida, como eu falei, né? Data Engineer, mas como tu chegou até aí? Sim, perfeito. Boa pergunta. Bom, sou natural de Campinas e me formei na FATEC da Ituba, em banco de dados. Então, desde 2014 que me formei, sempre trabalhei com dados. Desde lá, eu venho tentando me aprimorar. Saí da FATEC, fiz uma pós-graduação em Business Intelligence e desde então venho trabalhando com dados e depois eu fiz a migração de BI clássico para Data Engineer. Vamos lá, tipo, do interior de São Paulo, pode dizer interior de São Paulo, né? Apesar de Sim, Campinas é muito grande, para Portugal. Como que você veio parar aqui em Lisboa? olha, foi totalmente atípico, digamos assim, porque eu não estava procurando, nunca procurei nada sobre Portugal, para ser sincero. Sempre era Canadá, Alemanha, esses outros países, mas nunca Portugal. O que aconteceu basicamente foi que uma amiga, ela fez todo o processo seletivo por uma consultoria para vir para Portugal e ela passou e eles fizeram uma oferta para ela, só que ela não pôde vir devido a problemas pessoais dela e ela acabou me indicando. Então isso foi em meados de carnaval de 2018, então no mês 2. Fiz 5 entrevistas para vir para cá e acabei aceitando a oferta, então em março, basicamente, eu já estava aqui em Portugal, março, abril. E foi uma mudança radical na minha vida, basicamente foi um mês aí, como não tinha nada no Brasil, só deixei meu carro com a minha mãe e acabei me mudando para cá. Então, foi muito rápido, sem expectativa. Mas tu já tinha feito entrevistas assim para outros países? Porque tu comentou de Canadá e Hum, Alemanha. Não, eu sempre Não? sonhava, Aham. porque o Canadá, basicamente, tu tinha que ter o francês, né? Então, e o inglês. Sim, para Quebec, né? Aquela região. Exato, exato. Aham. E o francês eu nunca tive tanta vontade assim de aprender, Aham. então ficava pesando. E essa realmente foi a minha primeira experiência, até fazendo uma entrevista para fora do país. Legal, legal, entendi. Eu também, é engraçado, eu também vim parar aqui, mas nunca foi uma coisa que eu pensei. Não sei porquê, mas nunca tinha pensado assim, mas acabei. Eu fico feliz da minha escolha, né? E tu falou que tu passou por 5 entrevistas, né? E tu já tem experiência de entrevistas até em outras empresas aqui mesmo, porque tu já passou por 3. E do que tu fazia de entrevista no Brasil pra cá, tu sentiu alguma diferença de como é o processo? Olha, a primeira entrevista que eu fiz para Portugal foi um pouco diferente, porque como eu estava no Brasil, então Aham. eles ficaram realmente perguntando se era realmente isso que eu queria, como que eu vivia no Brasil, para ver se eu realmente ia ter uma compatibilidade de vivendo aqui em Portugal. Mas as demais entrevistas aqui são a mesma coisa que o Brasil. Basicamente é uma primeira entrevista com o HR, depois algumas empresas te dão um teste técnico, tem 7 dias mais ou menos para fazer, ou eles fazem já uma entrevista técnica e normalmente tu tem que montar uma arquitetura. Uhum. Eles te dão um problema e você precisa montar uma arquitetura. E depois tu tem uma outra entrevista de fit, que é realmente para ver se você ah, vai se adequar à cultura da empresa. Uhum. Não, legal. Pode falar porque eu acho que no geral algumas pessoas têm um pouco de medo assim de fazer, sabe? Pergunta como que é a entrevista. Eu acho que depende, às vezes é diferente, mas não necessariamente pelo país, pelo menos eu falando daqui, né? Mas o que Sim, pega mais essas dúvidas de o pessoal tem medo de, porque muitas pessoas não se adaptam, né? Então, normalmente o processo seletivo, ele já tem uma parte específica para falar de como que é morar aqui e para entender se tu exato. vai querer ou não. Exatamente. Porque como eles vão pagar o seu visto, né, praticamente, eles que vão ser o sponsor do seu visto, eles precisam meio que ter a certeza que você realmente vai se adaptar ao país, né? Porque para eles também é um prejuízo de
Tu vem, fica 2, 3 meses, não gosta e volta, acaba sendo um prejuízo para a empresa. Então eles precisam ter esse cuidado. E o teu processo demorou, tu falou, só um mês, 2 meses, né? Que tu falou que Exato, conseguiu. exato. Isso Foi foi muito rápido. tão. Foi muito rápido. E até um ponto que eu vim como turista. Ah, Porque assim, na época, tava levando acho que 4 meses para pegar o visto. E aqui, tava levando 2 meses. Então, o que a consultoria falou? Olha, vem pra cá como turista e nós damos entrada aqui e realmente foi isso. 2 meses eu já tava com o meu documento, tava tudo certinho e já tava trabalhando no cliente. mas não é um processo tão comum, né? Tipo, acho que quase todo mundo que eu Não, não é. converso fica esperando lá até sair o visto. Sim, sim. Na realidade, eles estavam com muita pressa. Esse foi o motivo. Mas o processo correto realmente é no Brasil, espera o visto no Brasil, que e depois vem pra cá. Aham. Mas essa tua empresa já contratou mais alguém assim ou foi realmente um caso atípico no teu? Olha, eu acho que só foi eu. Ah, tá. Eu acho, não tenho certeza, tá? Porque normalmente todas as pessoas que eu já conversei da consultoria, eles sempre esperaram um visto no Brasil e depois eles vieram para Portugal. Entendi, entendi. E aí, depois, né, passou todo o processo, tu chegou aqui, tu foi direto pra Lisboa. Vim direto para Lisboa, exatamente. E aqui estou ainda. Sim. Já viajei um pouco para Portugal, mas ainda prefiro ficar em Lisboa. Legal, legal. E como foi pra ti no começo aí, porque com visto de turista, né? Eu não sei se tu consegue já, tipo, fazer os documentos aqui, alugar casa. Então, a consultoria para o Airbnb, né? Legal. De... Então, eu fiquei 3 semanas, acho que 3 semanas no Airbnb, para eu organizar, pegar meu NIF, o NIS, e as documentações. E aí depois das 3 semanas eu fui atrás de uma casa. Em 2018 tava bem complicado de encontrar casa aqui. Eu ligava, falavam que estava alugada, enfim, aquelas velhas desculpas. E o que eu acabei encontrando foi um quarto. Então eu encontrei um quarto nas Olaias, que fica aqui em Lisboa. E eu morei com uma brasileira lá. Então foi, foi a coisa mais fácil que eu encontrei foi esse quarto. Porque apartamento realmente estava bem complicado de encontrar. Todos os apartamentos que eu ligava já estavam alugados. E, enfim. Eu acho que isso se repete até hoje, assim, o pessoal ainda sofre pra achar. É o meio padrão, né? Principalmente porque tem o turismo Sim, cresceu aqui. E então sim. complica, muita gente vira Airbnb, né? Então fica mais difícil. Mas 3 semanas parece muito pouco, sabe? Pela minha experiência, eu não consegui em um mês. Eu cheguei com várias pessoas, né? Eu fui o único que não consegui em um mês. Então, acho que 3, 4 semanas. Todo mundo na última semana tava se mudando, assim. Tipo, na segunda ou na terceira semana conseguiram, né? Mas foi muito corrido pra mim. E É. eu visitava, e aí, tipo, sei lá, no outro dia, porque eu visitava alguns, no outro dia eu escolhia um, ligava, já foi, ligava para outro, já foi, já foi. Então, a casa que eu peguei, eu cheguei, visitei, gostei. E na mesma hora eu falei com o dono, né? Tipo, pode imprimir aí o contrato, tá com os documentos, né? Já tava com os documentos. Ele tem um escritório aqui mesmo, né? No prédio. Então a gente desceu lá, ele imprimiu, eu já assinei. E já fiz a Bom, transferência ali na hora. Eu falei, ó, já tô transferindo aqui pra ti. Tipo, chegou, tá bom. porque passou um mês, eu tive que renovar o Airbnb, né? Aí eu não queria esperar mais. Então, por isso que acho que é normal o teu processo. Sim. E o que estava acontecendo também quando eu conseguia eles pediam um ano É isso aí. de caução. Sim. Enfim, foi bem complicado. E acho que fica Mas pior ainda se tu não tem ainda o visto, né? Pra confiança deles. era a mesma coisa, porque eu já tinha contrato de trabalho. Ah, entendi. O que eu só não tinha o título de residência ainda. Mas eu já tinha o pedido, já tinha tudo. Mas eu achei que para mim foi até melhor no início, porque como eu vim sozinho, tava com 24 anos. É, Não conheci ninguém aqui, ninguém, nada, tudo novo. Foi até melhor morar nessa casa com quarto compartilhado.
porque aí eu tinha alguém para conversar ali durante o final de semana, às vezes eu saía também, mas eu acho que isso me ajudou um pouco. Não, verdade, totalmente. Ainda mais para alguém que já conhece o país, né? É, consegue te explicar um pouco o que tá acontecendo. Não eram duas pessoas novas na casa, então já facilita um pouco a tua Exato, vida. exatamente, exatamente. E eu acho que isso no começo foi bom. Hoje, particularmente, se tu me perguntar se eu quero voltar pra morar num quarto, não. A não ser que seja com uma pessoa que eu já conheço também, conheça e aí, beleza. Mas agora, arriscar de novo, não. Porque tipo, na casa que eu fiquei Loteria. lá 2 anos. É, exato. Tipo, eu fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio, nunca tive problema. Por isso que eu fiquei tanto tempo que eu não queria sair, porque era realmente bom. Só que hoje em dia eu fico escutando cada história de que a pessoa teve problema e é loteria mesmo, igual que você falou. É complicado. Eu nunca morei, mas quando eu tava indo pra São Paulo, eu quase, né, aluguei um quarto também, mas eu ouvi tanta história que eu também desisti. Eu falei, pô, isso é muita loteria, eu vou. Fiquei no É, Airbnb, porque era pouco tempo que eu ficava em São Paulo, alguns meses às vezes. Nunca fiquei no quarto. Mas acho que o bom pra ti é que também é muito mais barato, né? Porque eu acho o começo muito mais caro, porque ainda tem que ficar trazendo um pouco de dinheiro do Brasil. Quando você veio era um pouco melhor, né? A taxa, né, para converter, mas agora é muito pior. Então, para mim foi muito pesado ter que estender um pouco o Airbnb. Tipo, trazendo dinheiro do Brasil virava nada, né? Então, exato. salvar o dinheiro no Exatamente. começo é bom, porque eu acho que os primeiros meses, assim, os primeiros 6 meses são os mais complicados, né? Principalmente que tem que comprar algumas coisinhas para casa e Exatamente. Tipo, tu não tem nada. Tem que comprar edredom, tem que comprar cobertor, travesseiro, roupa pra cama. Enfim, tu tem que comprar tudo. Tem que criar uma base ali pra depois tu começar a comprar outras coisas. é. E aí, passando para a empresa, cara, até o teu comentário é que eu acho que tu conseguiu teus documentos muito cedo, hein? Sim, 3 semanas deu para resolver tudo. Parabéns, porque eu acho que Sim. para mim também Foi a demorou um pouco consultoria. mais. A Eles consultoria. correram atrás de tudo. Sim, Ah, eles, legal. eles trataram de tudo. Tipo, eu basicamente só tinha que aparecer pra assinar os documentos. Aham. Só isso. Isso facilita muito a vida. Mas como que foi lá na empresa, né? Tu chegando do Brasil e tu não teve muito tempo para se preparar, né? Porque, tipo, tua amiga falou e tu partiu de mala e cuia para morar num país Sim. novo. Então, pouco tempo para absorver e tu sentiu alguma diferença, assim? Olha, muita diferença. Primeiro, no Brasil a gente tem o costume de trabalhar com pessoas mais novas. Então, seus 30 e poucos anos, menos, mais que isso, dificilmente. Normalmente ele é um manager ou um diretor. Aqui não. Aqui tem pessoas de 40 anos que gostam de ser dev, tá ali sendo dev, para mais também. Então você tem que tratar com pessoas de diferentes faixas etárias, assim. E, e a comunicação também, né? Porque o português de Portugal é diferente do português do Brasil. E uma coisa é eles falando contigo, eles sabem que eles precisam falar um pouco mais devagar. E outra coisa é eles falando entre eles. A mesma coisa brasileiros conversando entre brasileiros, eles ficam, tipo, boiando, não sabem o que está acontecendo. Eu acho que esse desafio no começo foi complicado. Eu participava de reuniões que eu, no final ficava pensando, o que aconteceu aqui? Eu não entendi nada. Uhum. Sim. Eu não entendia nada, nada. O que me salvou foi que já tinha um brasileiro na equipa e também um manager. Ele era português, só que ele é brasileiro. Basicamente, ele veio pra cá com 3 anos. Ah, entendi. Então, ele fala português de Portugal, mas ele sabia que eu não entendia, ele transcrevia basicamente para o português do Brasil, assim. Então, isso me ajudou bastante no começo. Essa é uma coisa engraçada, né? Tipo, tu tem um pouco desse choque. Eu acho que quando tu sai, tipo, uma conversa mais casual, ou tu vai num bar com alguém, é mais tranquilo, né? Mas quando é sobre o trabalho, para mim também gerava um pouco de dúvida às vezes, assim. Nada tão grande, mas sei lá, de às vezes eu confirmar a mensagem no Slack, tipo, com alguém que eu recebi, sabe? Eu olhar pro lado assim, ó, isso aqui significa isso, né? Tipo, aquele. Sim, Sempre vai ter a exatamente. reunião na sexta? Eu fiquei confuso. Eu falei, eu não tenho certeza se eu Sim, entendi. Deixa eu confirmar antes de responder aqui, né? exatamente. Essa frase me causava confusão também. Aham. Porque eu falo sempre, não Não, é sei se só é sempre. sexta, né? Tipo, não é toda sexta, Exatamente. né?
Exatamente, exatamente. Essa é uma frase realmente que pega, assim, você fica, mas, cara, realmente não é sempre, não. Não é sempre só nessa, É, mas sempre é. Vai mesmo ter, né? A reunião na sexta. É sim, isso. sim. Legal. Eu, E agora uma curiosidade, porque tu passou por 3 empresas novamente, e essa faixa etária que tu sentiu de devs mais velhos do que você, isso se repetiu em todas as empresas? ahn, mais ou menos. Na primeira, sim. Na segunda, prometi bastante. Na terceira, não, que é na CT. Na CT eu tô trabalhando com o pessoal um pouco mais novo. Mas nas outras tinha uns portugueses um pouco mais velhos, assim. Entendi, mas vamos lá, ainda explorando um pouco mais dessa parte cultural, assim. Além da Uhum. língua, teve alguma coisa que tu sentiu mais que tu precisou se adaptar aqui? Tipo, a forma de trabalhar das pessoas, a forma de Sim, comunicar? total. Assim, pelo menos em São Paulo, Campinas, nós somos muito acelerados. Então é tudo para ontem. E pelo menos na empresa que eu tive experiência, não. Uhum, Eles eram um pouco mais devagar. Então tu tinha que se adaptar ao estilo de trabalho deles. uhum, Então o que eu fazia muitas vezes, eu estava fazendo três coisas ao mesmo tempo. uhum. Porque até a outra pessoa me responder, eu já começava a fazer uma outra coisa. E já estava fazendo uma outra coisa de uma outra pessoa porque eles têm o tempo deles. Eles vão fumar um cigarro, depois vão tomar um café, e aí tu fica ali e, e não consegue entregar, se ficar dependendo de outras pessoas. Algumas pessoas acabam, quando ela até falam isso assim, tipo, o pessoal tem o tempo dele, e aí não só em Portugal, acho que em vários países, até mesmo no Canadá, que sai daqui da Europa, eles falam até de uma forma positiva, tipo, de prioridade de qualidade de vida. E aí eu fiquei curioso agora com o que tu falou, se tu sente se é no mesmo sentido ou é no sentido mesmo de ter o ritmo mais devagar. Ora, eu acho que tem um ritmo mais devagar mesmo. É. E esse padrão assim se repetiu também novamente nas 3 empresas? Ah, na segunda empresa já nem tanto assim, Aham. porque o cliente cobrava. Porque antes o que eu fazia? Antes eu era outsourcing, então eu ficava alocado num cliente. Na segunda empresa, não. Eu já fazia prestava serviço para um cliente. E o cliente ficava na Bélgica. Então tinha planning e, enfim, tinha que entregar em 2 semanas. Então já não tinha tanta moleza. Até dar um passo atrás, assim, tipo, quer contar mais ou menos o que foi cada uma dessas empresas, né? Porque eu tô sempre Sim, mencionando não, as 3 perfeito. delas, então, o que cada Bom, uma a delas primeira faz? foi uma consultora, ela chama Integer, e eu prestava serviço para uma empresa que chama NOS, que é uma empresa de telecomunicações aqui. A segunda é uma empresa especialista em dados aqui em Portugal, chama BI for All. E eu estava num projeto de marketing para uma empresa, para Johnson. E agora eu estou na CT, no outro projeto de dados para uma empresa de manufatura japonesa. E a CT é, tipo, CT brasileira mesmo ou Não, CT Portugal? a CT expandiu global. Legal. Aí tem uma sede aqui em Portugal, tem uma sede em Londres, Estados Unidos, enfim, Japão, China. Ela fez uma expansão global recentemente. Boa, agora deu pra entender melhor os contextos, né? E como que era o relacionamento também, assim, com o teu chefe, né? Porque, tipo, é quem acaba guiando tua carreira, então tu tem volta e meia que fazer essas reuniões one-on-one pra falar de carreira, salário, etc. É, Uhum. como que foi pra ti aqui? Olha, para ser sincero, na primeira empresa que eu trabalhei, não tinha one-on-one. Eu só fui conversar com o meu chefe depois de 4 meses. Ele não falava comigo, Caramba. não sei por quê. Mas tinha um supervisor, então eu conversava mais com o supervisor. É, assim, foi um pouco complicado no começo para pegar realmente o que eles faziam, porque eles tinham muitas coisas que eles mesmos criaram, então não tinha uma documentação na internet. Então tu tinha que realmente estudar a ferramenta ali, entender o que eles faziam e também o negócio era bem complexo. Então, quem me ajudou bastante foram pessoas de time, tinha umas pessoas que sabiam muito do negócio, e sobre as ferramentas eu fui conversando mais com o supervisor mesmo.
Entendi. Então, deixa eu mas não tinha pegar, one-on-one. antes de passar para os próximos chefes das outras, né? E como que era o pessoal do time mesmo? Porque eles acabaram te ajudando, né? Que tu falou. Então, Sim, o trabalho com o time assim era parecido, pelo que eu entendi, como os que tu tinha antes. sim, 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 sim. Ele é igual assim no Aham, Brasil. legal. Cada um tem sua responsabilidade, mas sempre que alguém precisa de uma ajuda, uma pessoa tá ali realmente para ajudar. Uma coisa que nem é relacionada ao trabalho, assim, mas eles gostam de almoçar todo mundo junto. Então, Uhum. e a comida é bem importante para eles. Isso que eu achei bacana. Porque assim, pelo menos para mim, não tem essa cultura de comida assim tão importante assim. Basicamente tem que comer, se eu vou comer na frente do computador ou se eu vou comer no restaurante, tanto faz. Eu só preciso comer. Sim, sim. Mas, tipo, o que que é comida importante, assim? Tipo, do momento ou Ah, do eles. que estão comendo? Quer dizer com isso? Não, eles se importam com o momento e também com o que eles estão comendo. Pelo menos as pessoas que eu trabalhei, assim. Aham. Eles não comiam qualquer coisa. Tinha que ser a comida e tinha que estar do jeito certo. Não reclamavam se não tinha sal, se não tinha tempero, essas coisas. Entendi. Tu ia Era sempre bem comer no engraçado. restaurante? Ou, tipo, era no trabalho mesmo? Só pra Sim, na entender. empresa, na empresa tinha um Ah, restaurante, então legal. nós sempre íamos lá. Boa. E aí, passando nas outras empresas, assim, tipo, como que era teu relacionamento sempre com o teu, sei lá, o teu chefe ou gestor? Ahn, olha, nas outras, essas empresas foram todas remotas, então Ah, muda um pouquinho, né? muda um pouquinho. Mas realmente, essas duas na BA For All, cara, foi muito bom assim a experiência. O, Eles conseguiram me passar tudo que eu precisava fazer com o cliente, então basicamente nós tínhamos um canal aberto e ficava ali conversando o dia inteiro, fazia tipo um dojo ali no dia a dia para conversar. Então foi uma experiência bem bacana, assim, não sofri nenhum leque de falta de informação ou não estou não conheço ninguém do time pessoalmente, mas foi até engraçado que eu falei, falar conversando com eles que por mais que a gente não se conhecia pessoalmente, parecia que já se conheciam há anos, de tanto que a gente conversava durante o dia, assim. Foi bem bacana. Legal. E como que era composto o teu time? Eram, tipo, brasileiros, portugueses ou quase Eu era todos, o né? único brasileiro. Era brasileiro. Eu era o único brasileiro, então tinham 4 portugueses, duas pessoas da Bélgica e um indiano. Ah, legal. Então, provavelmente comunicação toda em inglês, né? Sempre. Sim, sim, era inglês. E o trabalho em si, tipo, também como data engineer, tu sentiu alguma diferença ou, tipo, mesma coisa, né? Porque, assim, tecnologia normalmente não muda, né? O que pode mudar, dependendo do país que tu vai, é mais esse relacionamento que pra ti foi basicamente a mesma coisa que tu já tinha. Assim, as tecnologias normalmente realmente não mudam. A única diferença é que, dependendo da empresa, ela tem medo de, de utilizar uma tecnologia nova. Sim. Que no Brasil, como tem muita startup, eles sempre estão testando alguma coisa nova e estão colocando em produção. Ah, mas aqui já não. Aqui eles já são um pouco pé no chão, então eles levam um pouco mais de tempo para começar a utilizar a tecnologia nova. Mas de resto é sempre é praticamente a mesma coisa. Uhum. Vai utilizar alguma linguagem de programação, vai escolher algum orquestrador desse pipeline, vai utilizar alguma cloud. Então acaba sendo sempre a mesma coisa, praticamente. Então, se eu tô entendendo direito, a tua adaptação aqui, quando a gente fala de trabalho, foi muito fácil, né? Foi muito fácil. Aham. Ainda mais pra Foi quem muito chegou fácil. assim no susto como eu tô. Realmente foi muito fácil, assim, não tive nenhum choque, assim. No começo, até no Brasil, eu ficava pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou lá? Não vou dar conta, enfim. Tipo de, se eu Mas achar que não foi tinha capacidade, assim, de exato, trabalho. aquela síndrome do impostor, assim. Sim. Legal. E quando tu chegou aqui, normal, tipo, tanto como lidar com o teu time, com o teu chefe, apesar de o primeiro tu não fala muito, mas foi tudo normal. Sim. No primeiro mês, ainda assim, no segundo mês eu ficava meio assim, porque o negócio era bem complicado, né? Pelo menos na Sim. primeira empresa.
era bem complicado. Então sempre ficava com aquela síndrome do impostor. E aí, será que eu vou dar conta? Porque não tinha feedback, não tinha nada, então você não sabia se estava indo bem, se não estava. Mas isso é mais que uma empresa muito grande, né? Isso aí depende muito da empresa, né? Não é Sim, necessariamente pelo total. país. Tu não tem ninguém pra te Não, falar como que você tá. Pode ser no não, Brasil ou não. na China que vai ser difícil. Sim, exato. Tudo vai realmente depender da cultura da empresa. Mas aqui em Portugal tem grandes empresas, grandes startups que utiliza Safe, utiliza Scrum, realmente tem uma gestão boa. Legal, então, pra tu, tá legal que tu se adaptou rápido. E aí, pensando agora, cara, muito na parte da vida, né? Porque a vida também mudou. Tu sai de uma cidade pra ir pra outra, assim. Como tá sendo até então morar em Portugal? Já tem um tempinho, então tu já Uhum. consegue saber se adaptou mesmo ao lugar ou se ainda não. Sim. Assim, no primeiro ano, eu teria todos os dias que eu ia voltar para o Brasil. Um ano Para ser demorou pra sincero, ti. assim, no primeiro um ano. Interessante. Porque, assim, eu gosto muito do Brasil. Nunca falei que eu não gosto do Brasil, gosto muito do Brasil. Só que agora eu também gosto bastante de Portugal. Porque eu descobri que eu não gosto do frio. Então, basicamente, se eu for ficar na Europa, vai ser Portugal ou Espanha. Uhum, Eu tenho muita vontade de morar em Berlim, só que Berlim no inverno é complicado. sim. Mas assim, gosto bastante de morar aqui, eu acho que a comida aqui é muito boa, o tempo aqui é muito bom. E cara, eu tô perto da praia, tô 10 minutos da praia. Uhum. Isso é a coisa que mais pesa pra mim hoje. Eu gosto muito da praia. Legal. Deixa eu voltar lá no primeiro ano, né? Que é onde tu teve mais dificuldade, assim. O que tu sentia Uhum. diferente que te fazia querer voltar pro Brasil? Cara, fazer amizade, Fazer eu amizade? acho que é totalmente diferente, assim. Tipo, quando você tem amizade com português, uma pessoa, portugueses, eles são diferentes. Sim. Então, um brasileiro fala assim, cara, vamos tomar uma cerveja hoje? Vamos lá, Perfeito. bora. Sim. Português não. Vamos, no próximo mês, no Uhum. dia 20. Então tu tem que ter uma agenda pra você sair com eles, assim. Então isso no começo pesou um pouco, assim. Mas depois você vai conhecendo outras pessoas, vai criando seu ciclo de amizade e aí vai ficando tudo bem. Mas no começo é isso que era a maior dificuldade mesmo. Sim. Porque no Brasil eu sempre tive muitos amigos. E aí cheguei aqui e não tinha nenhum. Aham. Então foi um pouco complicado. Sim, sim, tem essa, sim. O começo sempre é mais complicado por isso, né? Além da saudade, a questão de tu não ter amigos, né? Complica porque tu não tem muito o que fazer depois do trabalho, né? Então, isso acaba Exatamente. pesando mais. Exatamente. Só que, tipo, até ainda um pouco juntando com o trabalho, assim, né? Porque pelo menos pra mim no Brasil, em geral, e até aqui, nem mudou na real. Eu sempre costumei sair com colegas de trabalho, não com todos, mas sempre tinha um ou dois ali que acabava pegando amizade, depois do trabalho eu saía fazer alguma coisa, algumas vezes eu encontrava no fim de semana. E pra ti, nessa mudança, continuou assim? Quer dizer, na verdade, não sei se era Não. assim pra ti, né? Trabalhando no Brasil, se tu No Brasil. costumava ter esse relacionamento tão próximo com teus colegas de trabalho. Não, saía sim, mas não toda semana, Claro, mas sim. às vezes nós saímos. Eu também não, mas Mas aqui eu saía mais com um brasileiro que estava no time, sim. porque ele que gostava de sair para tomar uma cerveja para bater papo e tal, e às vezes com outro português, que ele é o Pedro, ele tem os seus 50 e poucos anos, só que ele é igual brasileiro, assim. Bora tomar uma cerveja? Vamos. Andar de moto? Vamos. Vamos pra praia? Vamos. Ele é mais assim. Os outros, nem tanto. Os outros era mais realmente um evento, assim. Uhum. Todos, olha, próxima semana, daqui um mês, todos vamos jantar. Aí o pessoal ia, mas não tinha tanto esse costume. Legal, então essa é uma grande mudança, assim, né? Que também acaba sendo um pouco do ambiente de trabalho, né? Porque você tá falando depois do trabalho, então ainda Sim. tá um pouco misturado. E fora isso, porque, como tu falou no primeiro ano, que foi o que pesou pra ti, a questão da amizade, né? Como que tu fez aí no começo pra começar a recriar, né, o teu círculo de amizade com pessoas que estão aqui? Sim. Cara, eu comecei a sair. Aham.
Comecei a sair para conhecer. Cheguei na Copa do Mundo também. Isso Então, ajuda foi um pouco, né? 2018. Ajudou um pouco. Aí comecei a sair, comecei a conhecer pessoas. E o que não falta aqui é gente. Aham. Se você quiser sair à noite, se for falar inglês, só fala inglês. Se você quiser falar português, se você fala português, tem várias opções. E aí eu comecei a conhecer um pessoal aqui, fui criando um círculo de amizade. E o pessoal da consultoria também. Uhum. No começo ajudou bastante. Porque basicamente eu acho que na época eu acho que 90% da consultoria é brasileiros. Ah, tá. Então no teu Então, time não era, mas a consultoria. Mas como assim? A sim, consultoria mesmo que ajudou vocês se reunirem ou tu, tipo, conheceu os caras? ela criava team building, tinha um grupo no WhatsApp, o pessoal marcar pra sair pra tomar cerveja, pra conversar, às vezes marcava pra ir pra praia, e aí o pessoal que tava aqui sozinho acabava indo. Essa é uma coisa legal, né? Tipo, pra quem não tem também isso, dá pra procurar também grupos no Facebook, ou até Tem meetups, né? bastante, exatamente. Tem vários, tem vários. Aqui em Lisboa eu vejo muitos de blockchain, de Ah, sim, sim. startups, tem pra jogar ping-pong, jogar vôlei na praia, tem tudo. Ah, legal, legal. Aqui no Porto não tem tanto assim, não. Tem mais de. Sim, tem os meetups de tecnologia, mas também tem os de, tipo, estrangeiro, sabe? Expat. Que é, tipo, as pessoas que vieram morar aqui. Sim, Mas é. Aí exige um pouco do inglês, né? Tipo, muitos grupos que tem sim. gente do mundo inteiro. Mas é a mesma coisa que tu falou. Se tu quiser falar só em inglês, você vai. Se quiser falar português também, tu consegue achar outros grupos, assim. Mas até mesmo vindo pra cá, né? Tipo, se tu falar inglês, facilita muito até pra fazer amizade, assim, né? Muito, Porque muito, volta e meia muito, alguém tem muito, algum muito. amigo que não é do Brasil. E aí, tipo, se tem alguém que não fala inglês no grupo, tu já fica assim, pô, tu não dá pra chamar essas duas pessoas Sim, no não, mesmo dia. realmente, realmente, realmente. Fica uma situação meio chata, assim. Mas isso tudo depende da pessoa, assim. Tipo, eu tenho amigos que não falam inglês, e quando tem uma outra pessoa que fala inglês no grupo, ah, nós tentamos meio que fazer um Sim, intermediário ali, traduzir um pouco sim, e sim. ajuda um pouquinho. Não depende da pessoa mesmo. Mas, cara, tipo, agora, né, depois que passou um ano, tu se acostumou já com Portugal. Tipo, o que que tu tem gostado mais de morar aqui? Tipo, até antes, assim, tu ainda pensa em voltar no Brasil, como tu pensava no primeiro ano, ou não mais? Ah, penso, Pensa, mas, tipo, penso. agora, tipo, no curto prazo. Não, 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 não. né? Eu preciso pegar ainda meu passaporte português e eu acho que eu passo mais uns 4 anos aqui ainda. Sim, 4 anos é bastante tempo. E Bastante sim, tempo. E, tipo, o que, que te atrai mais aqui, assim, se tu fosse. Se alguém fosse te perguntar agora, né? Algum amigo teu tá no Brasil, ou outros programadores, que eu aposto que a pessoa te pergunta volta e meia, né? Sobre morar aqui. Que tu falaria, assim, que é o mais atrativo pra ti hoje de continuar por aqui e não voltar pro Brasil? cara, pra mim hoje é qualidade de vida. Assim, aqui é mais tranquilo. Eu gosto da bagunça do Brasil, amo. A de São Paulo, de Campinas, amo. Só que ainda assim é tranquilo aqui. Então, imagina, se eu quero ir pra praia, eu tô a 10 minutos da praia. Se eu quero ir pro centro, eu tô a 10 minutos do centro. É, Se eu quero ir para uma outra cidade, eu vou em 30 minutos, eu Uhum. estou em outra cidade. É um país pequeno, então eu consigo ver várias coisas. Consigo ir do mar à floresta em pouco tempo. Então eu acho que isso que me agrada bastante aqui. Porque no Brasil, para você, qualquer viagem é 2 horas. Sim. E normalmente é caro também, né? Eu acho mais caro Exato, o quanto, exato. quanto eu gastava do salário pra poder viajar. Viajei muito pouco no Brasil, mas sempre Eu também, pedido pelo preço. eu também, eu também. Então aqui você consegue fazer mais coisas com pouco. Tudo bem que você vai gastar dinheiro, mas ainda assim você consegue fazer mais coisas com pouco. Tá. E da mesma forma, né? Se quando o pessoal te pergunta qual que é a vantagem de trabalhar aqui, sabe? O que que tu vê como a coisa que te atrai mais? Cara, muita gente pergunta se eu fico rico trabalhando aqui. Aham. Eu já falo que não. Bom, tu pode fazer bastante dinheiro desde que você não trabalhe para uma empresa de Portugal. Porque o salário aqui acaba sendo menor devido ao custo de vida, que é menor também. Mas
Eu só faria, e que nem eu falo, hoje eu não indico pra ninguém. Sim, Tipo, olha, vem. Eu não falo, vem que aqui é muito bom. sim, sim. Não, o que eu falo é, cara, aqui eu tenho uma vida tranquila, com o salário que eu ganho, consigo pagar meu aluguel, consigo comer e ainda eu consigo viajar a cada 3 meses, digamos assim. Uhum, Se eu quiser viajar no mês, eu preciso parar de sair. sim. Então, eu consigo fazer essas coisas e curtir realmente a vida. No Brasil eu não tirava férias. Aqui eu já consigo tirar uma semana de férias, pelo menos. A cada 3 meses eu consigo viajar para um outro país. Então essa aqui eu acho que é a grande vantagem. Você tem mais liberdade para você conhecer outras culturas. Mas uma dúvida, o que te impedia no Brasil de tirar as férias, assim? Qual que era o impeditivo que tu achou aqui mais fácil? Uma que era muito caro as Ah, coisas. beleza. Então, para eu viajar, eu preferia trabalhar do que gastar o dinheiro, entendeu? Sim. Porque realmente era muito caro. Então imagina, tô em Campinas, vou pro Nordeste. Muito caro. Compensa ir pra Miami. É, isso é meio bizarro, mas é. Tá, legal. E ao mesmo tempo, eu acho que tu falou uma coisa bem importante que é eu não aconselho, né, ninguém. E também muita gente me pergunta, e eu não gosto de dar conselho. Eu prefiro tentar entender assim o que tu tá procurando. Eu vou falar que é a minha experiência aqui. Exato. E eu acho que hoje em dia, muitas vezes, até podcast, eu consigo indicar outras pessoas que podem te explicar outro país, sabe? Ou outros pontos de vista, mas indicar, não sei, eu acho que é uma decisão muito grande. Não é assim, tu sempre pode voltar, né? Tipo, chega uma hora, não gostei, volta, mas eu acho que não é uma coisa que eu quero nas minhas costas, assim, de fazer. Exatamente. Até porque Exatamente. tem uns amigos meus que às vezes até me mandam vídeo assim do YouTube, as pessoas falando, eu falo, ó, tipo, é muito fácil, sei lá. Fico bom, na minha experiência, eu gosto mais daqui por esses pontos aqui, mas tipo, que é muito fácil, tá cheio de emprego, sei lá, eu acho que, não sei, eu acho muito É, difícil essas paradas, acho muito irreal. exatamente. É igual a pessoa perguntar quanto que eu gasto por mês para sobreviver em Portugal. É Eu muito falo, é vago. relativo. É muito relativo. O meu estilo de vida é um, o seu pode ser outro. Então, sei lá, eu posso gastar 300 euros por mês e você gastar 1.000. Então, é bem relativo, assim. Sim. O que eu tento É bem falar relativo. nisso, normalmente, é quanto eu pago, sei lá, de aluguel, quanto que é a conta de água, de luz, quanto é o supermercado. Normalmente o que eu falo, depois disso aí é difícil, porque depende muito do estilo de vida. E eu faço que nem você também. Eu tenho essa de ou viajar mais ou sair mais. Eu tenho que sempre ficar achando esse meio, porque eu também acho que Sim, o salário com a vida aqui, ela é bem justo, né? Não vou falar que é ruim, mas, tipo, tu vai trocar ideia com o pessoal de outros países, tu vê que o mercado de TI é muito mais aquecido e que o salário, o teu custo de vida básico, assim, é muito menos na porcentagem do teu salário final, né? Eu acho que eu sim, sinto isso muito, assim. Mas, sim, novamente, exato. tipo, depende muito do teu estilo de vida. Então, o que que tu prioriza, né? Sim, total. Eu brinco que aqui a gente paga pelo clima. Porque realmente tu pode, sei lá, para uma Alemanha, Inglaterra, tu vai ganhar muito mais, dependendo da sua posição, né? Claro. Mas o clima não vai ser dos melhores, igual que é um clima daqui de Portugal. Sim. Então, isso é uma coisa que pesa, assim. Então, hoje que eu tô pensando, realmente eu faço uma pergunta pra pessoa. Cara, o que que você gosta? Tu gosta de praia? Tu gosta de frio? Tu gosta de calor? Qual que é o clima que tu gosta? Porque no Brasil é meio difícil, né? Porque ou é calor intenso, ou é 2 semanas de muito frio, né? Então, eu acho que é uma boa, às vezes a pessoa vir e fica um mês aqui pra se passeando, Sim. vendo como que é o Sem país, compromisso, né? pra depois sim. Ou uma coisa também que eu já vi muita gente fazendo é, imagina uma pessoa que é casada, vem os dois de uma vez. Eu acho isso um erro gigantesco, porque vai ser dois passando perrengue, porque até conseguir um apartamento, enfim, fazer tudo, um amigo até tava pensando em vir pra cá, eu falei, cara, se você realmente for vir, vem você primeiro, depois vem sua mulher e seus filhos,
porque você organiza tudo para depois eles virem para cá. Porque ficar gerenciando tudo isso é bem complicado. O começo é o momento mais complexo mesmo. Só que tem amigo meu que, tipo, o casal não se separa, sabe? Tipo, não faria isso de ir ver 1, 2, 3 meses na frente. E É, eu também acho, assim, que é mais fácil vir um dos dois só e segurar a barra, porque momentos difíceis assim é complicado, né? É muito fácil, tipo, virar discussão e querer voltar. E acho que, tipo, uma pessoa arrumar as exato. coisas primeiro, eu acho um pouco mais fácil e até mais barato, né? Tipo, ter uma pessoa só aqui, Sim, dá exato. pra até alugar um quarto, por exemplo, e aí sim, depois, tipo, tá com o salário estabelecido, tu consegue ir ajeitando as coisas e trazer os outros, mas enfim, depende muito da Sim, pessoa sim. e do casal que vai fazer isso. Total, total. Aí agora, pensando assim, até no. Mesma pergunta que eu falei, assim, tipo, do estilo de vida, porque morar aqui, né? O que que tu vê de vantagem e do trabalho, assim. Se alguém for te perguntar, talvez até qual que seria uma preocupação se eu fosse trabalhar aí, no que eu teria que estar preparado pra encontrar, sabe? Pra não ser pego de surpresa. Tem alguma coisa aqui que tu encontrou trabalhando aqui que tu vê que é diferente e as pessoas Olha, podem não se acostumar? assim, uma coisa que me assustou um pouco no começo é que no Brasil nós comemos tecnologia, né? Então, sai uma tecnologia nova, estamos estudando, já quero implementar. E aqui, dependendo do tipo de empresa que essa pessoa for trabalhar, se for uma empresa muito grande, portuguesa, antiga, possivelmente ela vai se deparar com muito legado. Então, isso pode ser um problema, porque como a pessoa pode ser acostumada a trabalhar sempre com tecnologia nova, pode começar a trabalhar com legado. Então, isso pode desmotivar um pouco. Entendi, legal. Sim, acho que. No Brasil também, né? Mas, tipo, se pela tua experiência é menos do que aqui. Código legal. Sim, Ah, pela minha experiência, sim. interessante. Mas uma coisa assim, porque eu acho que muda também a qualidade de vida aqui, e muda a experiência, porque pra mim é uma das coisas que mais mudou, que é sobre as viagens, né? Aí tu falou que tem conseguido viajar. E o que tu tem feito por aqui ou até fora, assim, já que é uma das tuas prioridades também? Uhum. Cara, a minha namorada é louca por viagens, né? Então, toda vez que tu olha pro celular dela, ela tá pesquisando alguma passagem, algum lugar pra gente ir. Isso é bem bacana, assim. Então, a gente sempre tenta viajar a cada 3 meses, mais ou menos. Escolhe, basicamente, normalmente nós vemos a passagem mais barata e a região. E aí olha ali qual que compensa mais ir e que nós queremos ir e acabamos indo para esses países. E lá a gente sempre tenta conhecer o máximo de lugares possíveis. Nós acabamos por não entrar tanto em museus, assim, então É caro, né? a gente vai mais para cultura Ah, também. isso E mesmo. às vezes você pega uma fila Sim. gigantesca e não vale tanto assim. Mas o que a gente tenta realmente fazer é tentar encontrar um restaurante que não tá em nenhum local e comer uma comida realmente típica daquele país e tentar entender realmente. Andar pelas ruas, que a gente faz muito, é isso. Não, não anda de transporte público, realmente vai a pé para ver a cidade mesmo, como se fosse um local. Sim. E a gente sempre tenta estar viajando aí para diferentes locais, mas o país que eu mais viajei foi a Espanha. Do ladinho, né? Espanha, Barato demais. sim. Ah. Qual que é teu lugar preferido lá? Madrid. Madrid? Madrid é o meu lugar preferido. Diferente. Madrid e Sevilha Sevilha, também. né? E vale, eu gosto dos Madrid, três, Sevilha e Valência. E Barcelona. é, todos os locais da Espanha. Eu gosto bastante da Espanha. A comida é boa, o clima é bom também, a cidade é linda, linda, linda demais. Sim, eu acho que, novamente, pra mim, a maior vantagem de morar aqui, definitivamente, são as viagens. E mesma coisa que tu falou, eu faço com a minha companheira, que é de ficar olhando. Volta e meia eu abro o Skyscanner e o Google Flights, né, o Google Voos, e olho assim, tipo, o Skyscanner eu coloco saindo de Porto, qualquer lugar, tipo, daqui a 2, 3 meses, Anywhere. qualquer lugar. E aí eu vejo o preço
bato o preço com tentar achar um Airbnb ou um hotel, ou às vezes até hostel, né? Que os dois últimos que eu fiquei são hostels, mas que ele tem um quarto privado, né? Mas assim, é um pouco mais Sim, barato. E essa é uma das coisas que a gente prioriza, assim, tipo, quando quer o salário, sempre vai, né? Pagar a conta, guardar um pouco pra família e viagem, sabe? Então ficando sempre guardando lá. exato. Que. Porque pra mim é a maior vantagem, sabe? Se eu não fizer isso, começa a não fazer sentido morar fora, né? A pandemia Exato, tirou um pouco disso assim, mas agora exatamente. que tá diminuindo, eu já volto na mesma empolgação e o Skyscanner já é o tipo, site favorito aqui pra poder fazer essas pesquisas. Eu utilizo bastante o Skip2Lag Nunca usei. e o eDreams. Ah, legal. O eDreams é bacana também pra encontrar. Tem que fazer isso. Normalmente eu E abro o também no. Google e o Skyscanner pra comparar, porque volta e meia tá um diferente do outro, né? Mas tem que adicionar isso E outros. o Ryanair também, o site da Ryanair, da EasyJet também, vale a pena dar uma olhada depois. Legal. É, eu nunca olho eles direto. Só quando eu recebo e-mail de promoções assim, tipo, volta e meia tem as promoções, tipo, sei lá, tudo de 1 a 9 euros, aí eu vou lá, né? E compro lá. Ah, sim. Essas nossas são boas. Isso, muito obrigado, cara, por compartilhar a tua experiência de vida aqui e como que está sendo esses teus 3 anos e falar também, né, de como foi a tua experiência no trabalho e na tua adaptação, que é legal de ver que foi muito fácil, né, passou por várias empresas assim, onde a maioria eram de portugueses e mesmo assim tu não sentiu tanta diferença no modo de trabalhar, de como lidar com as pessoas, né? Porque eu acho que um dos medos que as pessoas sempre têm, e aí é uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta no podcast, como é trabalhar no país X, porque é o que sempre me perguntam, né? De qualquer diferença. Eu também não senti muita diferença, assim. Talvez só no comecinho, porque eu prestava muito mais atenção na diferença do que no que a gente tinha em comum, e aí depois eu percebi isso, acho que a vida ficou muito mais fácil. Mais fácil. Mas que bom que pra ti a experiência está sendo boa. Eu espero que a pandemia, né, acabe de vez e atrapalhe menos aí. Claro que toda a situação, né, de calamidade pública por causa da pandemia, mas também permita a gente conseguir aproveitar um pouco a vida. Ah, com certeza, com certeza. Mas já terminou praticamente a pandemia, né? Terminou. Eu Nós peguei, não cara, precisamos mais peguei disso. Covid 1 mês atrás, viajando. Fui pra Espanha, Sério. de ônibus, um cara atrás de mim tossindo sem máscara, mesmo que o motorista insistindo. Toda hora o motorista via e falou, tem que colocar máscara. O motorista até ficou nervoso. E o cara era tipo, sei lá, era um grupo de jovens senhores ali, de 50, 60 anos, sei lá, fazendo barulho, sabe? Todo mundo quieto, os caras vai fazendo barulho Nossa. sem máscara, bebendo no ônibus. E tipo, dois estavam tossindo, então. Não sei, não dá pra saber, né? Mas eu peguei. Mas enfim, Sim. deve estar. Eu peguei esse ano Pegou? também. Peguei no Brasil, em Olha janeiro. aí, eu peguei agora e eu fiquei, pô, tipo, sei lá, 2 anos depois, né? Achei que ia passar imune. Tomando cuidado, muito cuidado, assim, até excessivo às Mas. vezes, mas não tem jeito. Mas ainda bem que. É, todo mundo vai Não, pegar. Não história tem pra como. contar pro futuro, né? Ah, foi ruim, foi ruim. Exato. Mas enfim, cara, muito obrigado. E se o pessoal quiser encontrar, tipo, alguma rede social tua aí pra saber mais como tá sendo em Portugal, É o meu LinkedIn. É Jefferson Nascimento. Eu acredito que vai ser a primeira pessoa que vai aparecer lá. Não tenho Instagram. Realmente é só o LinkedIn. faz bem, perde menos tempo na vida. Eu vou deixar o link aqui também, depois eu pego contigo e fico aqui. E novamente, Jefferson, muito obrigado e até a próxima, cara. Obrigado, Tchau, tchau.